vamos resolver um problema da FUVEST. Um problema simples de força elétrica para calcular a força elétrica entre duas cargas elétricas. Esse problema é só para exemplificar como é o cálculo da força elétrica. Então, problema da FUVEST. Vamos ler o enunciado da questão. Duas partículas eletricamente carregadas com cargas 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb cada uma são colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros, onde K é igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Calcule a força de interação eletrostática entre essas cargas. Bem, o enunciado fala que as duas cargas elétricas são iguais. Então, nós podemos anotar aqui Q1 igual a 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. E Q2 também, 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. A distância entre as cargas é igual a 30 centímetros. E a constante eletrostática do meio é 9 vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Essas cargas elas são iguais, mas nem sempre, né? Ou melhor, na maioria das vezes as cargas elétricas num problema não são iguais. E ele está pedindo para calcular a força eletrostática, a força elétrica, né, entre essas duas cargas. Bem, a primeira coisa nós temos que verificar o sistema de unidades. As cargas elétricas elas já estão em coulomb. Mas essas duas cargas elas poderiam ter vindo em microcoulomb. 10 elevado a menos 6 é 1 microcoulomb. Mas a distância está em centímetros. E como a gente vai calcular a força tem que ser em newtons. No sistema internacional, a distância então ela tem que estar em metros. E a distância aqui ela está a 30 centímetros. A gente passa para metros. 1 metro ele tem 100 centímetros. Então, 30 centímetros vai ter 0,30 metros. A equação para calcular a força eletrostática é igual a K, Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado. Essa é a lei de Coulomb. A força eletrostática, a gente vai substituir os valores. K é 9 vezes 10 a nona. Então, no lugar de K vai ficar 9 vezes 10 a nona. No lugar de Q1 vai ficar 8 vezes 10 a menos 6. No lugar de Q2 também 8 vezes 10 elevado a menos 6. E no lugar da distância, nós vamos colocar 0,3 ao quadrado. Aqui está 0,30. 0,30 é a mesma coisa que 0,3 metros. Bem, nós vamos primeiro aqui, olha, separar os números, os valores. Então, vai ficar 9 vezes 8 vezes 8. Separado das potências, a gente tem 10 elevado a nona, 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 6. Aqui embaixo, a gente tem 0,3 ao quadrado. Mas 0,3 pode ser escrito 3 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Bem, então, nós vamos encontrar 9 vezes 8, 72. Vezes 8, 8 vezes 2, 16, vai 1, 8 vezes 7, 56, 57. Dá 576. E vamos repetir ainda a potência, 10 a nona, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 6. E aqui, embaixo, a gente vai elevar 3 elevado ao quadrado dá 9. E 10 elevado a menos 1, a gente conserva a base 10 e multiplica aqui. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Bem, evidentemente, 576 dividido por 9 vai dar 64. Por quê? Porque 64
É 8 vezes 8. Né? E a conta anterior foi 9 vezes 8 vezes 8. Cortando esse 9, fica só 64. 10 elevado a nona. 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6. E agora essa potência de baixo, 10 elevado a menos 2, vamos subir para ficar 10 elevado ao quadrado. A potência está com expoente, né, negativo, ele sobe com expoente positivo. E agora a gente faz 64 vezes a potência. Essa potência a gente conserva, porque é a potência de base 10, e soma os expoentes. Então vai ficar 9 menos 6 é 3. 3 menos 6 dá menos 3. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Veja que isso é uma soma, mas é uma soma algébrica. A gente tem que levar em consideração o sinal. Né? Mas a gente poderia somar essas potências negativas. Menos 6 com menos 6 dá menos 12. E as positivas, 9 mais 2 dá 11. Então, 11 menos 12 também dá menos 1. Talvez fique mais fácil. Agora aqui, essa potência ela é muito pequena. O expoente é muito pequeno, é menos 1. Se fosse menos 7, a resposta seria essa. 64 vezes 10 é menos 7. Mas menos 1 nós vamos eliminar essa potência. Como é que elimina a potência? A gente olha para o expoente é negativo. E uma casa só que nós vamos mexer aqui. Então, 64 tem uma vírgula depois do 4. Nós vamos dar uma casa para a esquerda. O expoente da potência 1 diz que nós vamos dar só uma casa. E o sinal negativo diz que nós vamos dar com essa vírgula uma casa para a esquerda. Então, vai ficar 6,4 newtons. Essa é a resposta desta questão.